Uma ONG foi criada na Paraíba para ajudar na prevenção à AIDS, voltada ao público adolescente e jovem. Vamos conhecer agora esse trabalho tão importante desenvolvido pela Amazônia. A Amazônia é uma associação, de prevenção de ST/AIDS que surge há quase 20 anos a partir de um projeto com a ONG de solidariedade francesa chamada ESSO, e ela surge no foco da saúde e prevenção. E nessa linha de saúde e prevenção, da ST/HIV/AIDS são uma das nossas linhas de discussão. A partir dessa linha de atuação, mas também de desenvolvimento comunitário, incentivo à profissionalização, a Amazônia tem parceria com o que a gente chama organizações sociais parceiras. Atualmente, a gente tem 4 comunidades de João Pessoa ligadas ao nosso trabalho. AJA, que é no Timbó, CPCC, que é na comunidade São Rafael, CBJ, que é na Citex, e também a ARCA, que é na Ilha do Bispo. E aí, a partir dessas organizações parceiras, a gente faz o trabalho educativo, com 3 linhas básicas: crianças, adolescentes, familiares e lideranças comunitárias, crianças, adolescentes e jovens. Ou seja, então é essa parte educativa mesmo, que é o foco da ONG. Isso. E sempre nessa perspectiva de levar a discussão da prevenção, né? Como é que a gente se cuida, quais as nossas perspectivas de realizar, se for o caso, ter as relações sexuais de forma saudável, pensando em si, pensando no parceiro, onde buscar informações, como pega, como não pega. E, a partir daí, a gente faz o que a gente chama de oficinas, né? E nessas oficinas a gente trabalha tanto a perspectiva da informação temática, mas também da divulgação dos espaços onde, no caso do adoecimento, a pessoa percebendo que tem alguma coisa diferente no seu corpo, pode buscar. E aí é muito importante a questão das associações parceiras e das lideranças comunitárias. Uma delas, por exemplo, são as unidades de saúde de família. Bom, os jovens, me parece que estão hoje bem no centro dessa discussão sobre HIV/AIDS. Adriano, eu queria saber se mudou o perfil pela a tua experiência, enfim, por tudo que você discute na rede de jovens com HIV, se mudou o perfil do paciente soropositivo no Brasil. Olha, hoje, assim, nós lidamos com diversos públicos, né? Até mesmo dentro da rede de jovens, dando um exemplo, dentro da rede de jovens, né? No passado nós tínhamos, por exemplo, conseguimos identificar determinados públicos, né? Hoje é muito variado. Isso significa o quê? Isso significa que a doença ela não tem mais raça, a doença não tem mais cor, a doença não tem mais sexo, a doença ela está independente de classe, né? O jovem hoje, até dentro da própria rede de jovens, ele é proativo, né? Então, assim, grande parte das pessoas tem a sua sorologia aberta, né? Grande parte trabalham contra a própria a prevenção, trabalham a favor da prevenção da AIDS, contra, enfim, o preconceito, encabeçando campanhas e assim por diante, né? E dando a informação. Uma coisa que eu acho extremamente importante são duas, pegar o gancho que a doutora deixou aqui, eu acho que a adesão ao tratamento hoje é extremamente importante. A adesão ao tratamento, ela não vai só tomar o remédio, ela vai tomar o remédio, ir ao médico, ter uma boa alimentação, né? Nós temos em 95% das capitais do país o passe livre aos portadores de HIV. Nós temos em 90% dos estados o passe livre intermunicipal, né? E nós temos em 60% das cidades com maiores de 200 mil habitantes isso. Aqui na Paraíba nós temos exemplos como João Pessoa, nós temos o passe livre. O estado da Paraíba também tem uma lei própria para isso, e há retrocessos como, por exemplo, Campina Grande, que não tem, né? Então, a gente se encontra dentro do serviço, e a própria doutora pode falar sobre isso, de pessoas que não têm uma condição social boa, né? Não têm uma condição financeira boa, e vai pegar o remédio, mas não tem dinheiro de voltar. Entende? Ou então deixa de pegar o remédio por conta disso. Então, são coisas que nós precisamos, todos os movimentos sociais, cidadãos de forma geral, nós precisamos lutar, né, para que nós
possamos conseguir uma adesão ao tratamento. E facilitar o acesso desse paciente à rede de saúde. Doutora Joana, no consultório, aumentou a procura de jovens, assim, o público, a senhora verifica que mudou, que está mais jovem? Sim, está mais jovem. E interessante que informação não vacina, porque, por exemplo, eu trabalho em serviço público e trabalho em serviço privado. No meu consultório, por exemplo, eu tenho pessoas com uma formação cultural, pós-graduados, pessoas com acesso à informação e que sabem como pega e como não pega e ainda assim se infectam. Então, a informação não vacina realmente, né? E por outro lado... E de onde é que vem tanta resistência às formas de prevenção? Na verdade, eu entendo que as pessoas sempre tem para todo mundo, principalmente para o mais jovem, o acontece com os outros, não acontece comigo. E infelizmente ainda ficou de lá atrás, das referências iniciais de HIV e AIDS, a história de que estava ligada à promiscuidade sexual. E isso não é verdade, né? Você não precisa ser, as pessoas não são promíscuas, às vezes elas têm um único parceiro anos a fio e se infectam. Então, mas isso ficou, né? Então as pessoas mais jovens ainda acham que não acontece com eles. E o que a gente viu? A epidemia teve uma mudança de comportamento. A gente houve um momento em que essa epidemia se aumentou, por exemplo, entre mulheres, aumentou entre pessoas de mais idade, porque não usavam o preservativo, porque culturalmente isso não fazia parte de uma pessoa com mais de 50 anos, de repente ela adotar a camisinha na atividade sexual. E hoje a gente está vendo o inverso, a gente está vendo as pessoas que têm a informação, que têm acesso ao preservativo, que são jovens, mas se infectam. No meu entendimento, uma das questões também é o fato de que não é tão dramático assim você ter o HIV hoje, né? Você tem uma condição crônica, o remédio está aí, o remédio é gratuito, eu vou lidar bem com isso se eu me infectar. É uma perspectiva diferente da que existia nos anos 80, Sim. Quando a televisão, por exemplo, os jornais relatavam com muita frequência artistas, celebridades morrendo de AIDS. Hoje a gente não toma mais conhecimento desse tipo de fato. Né? Pois é, porque antes tinha o conceito da morte, né? As pessoas tinham medo de pegar o HIV, não era por pegar o HIV, era o medo de morrer, o medo de adoecer, o medo de ficar com a cara da AIDS, que eram as pessoas muito magras, muito doentes. Então a gente remonta, por exemplo, à época de Cazuza, que as pessoas tinham medo de ter aquele visual, né? Aquele aspecto de Cazuza. Então, e hoje isso não existe, a pessoa não fica assim, não adoece. Se a pessoa se tratar, ela vai viver muito bem, conviver com uma doença crônica. Aí às vezes a pessoa não tem muito medo de se infectar, acha que tudo bem, se eu pegar eu vou me tratar e está tudo certo. E não é bem assim, né? E o comportamento do jovem ele é diferente, por exemplo, de uma pessoa idosa, tanto ao tomar conhecimento da condição do soro positivo, quanto na adesão ao tratamento? Eu acho que sim, o jovem ele aceita melhor, né? Assim, tem uma facilidade maior de conviver com essa condição, ainda que seja impactado, porque é o que ele disse, assim, não tem como não ser impactado por um diagnóstico desse, né? Não tem como ninguém quer ter nenhum problema de saúde, né? Mas para o idoso isso às vezes pesa mais, até porque muitas vezes ele não tem só uma doença, ele não é só portador do HIV, ele é diabético, ele é hipertenso, ele tem doença cardíaca, então assim, torna muito mais difícil às vezes a convivência, fora que tem muito mais receio de se identificar dentro do grupo social. Evandro, você nota também a maior incidência do HIV entre os jovens? Não, eu acho que tem diminuído bastante, né? Conforme a doutora falou, eu acho que o jovem está ficando mais consciente, né? Independente de nível social, mas ele está ficando mais, eu acho que a informação está chegando mais próxima, né? E em relação às pessoas da melhor idade, tem aumentado, né? Inclusive eu faço um trabalho com pessoas do grupo de melhor idade, né, e comecei a trabalhar a questão da prevenção, que eu achei que ia ser uma coisa impossível, levar uma amostra peniana, uma pélvica, preservativo masculino e feminino, falar de uma forma muito lúdica, né, para que elas se identificassem comigo, ficassem à vontade, e a aceitação foi perfeita, né? E eu percebi como foi importante aquele momento, elas estarem tirando algumas dúvidas que até então elas não tinham. Então eu acho que assim, a gente tem que fazer esse trabalho, a gente não pode desistir, né? Mas que de fato eu acho que a juventude está mais conscientizada. Na tua experiência com o pessoal de rua e, enfim, também as pessoas que utilizam drogas, existe um certo sentimento de culpa ao tomar conhecimento da sua condição de soro positivo? Elas relacionam isso a uma espécie de punição por alguma coisa ou não? Em alguns momentos, algumas sim, né? Tem pessoas que não, tem pessoas, porque assim, muitas delas já aconteceu de levar alguém para fazer a testagem da positiva, aí como ela não tinha nenhum sintoma,
passou tranquila. E quando eu percebi que alguma estava com algumas doenças oportunistas, né, são algumas doenças que aparecem no processo, e eu levei essa pessoa para fazer esse exame de positivo, né, então ela ficou de fato com essa coisa de culpa, né, porque muitas vezes as mulheres que estão na rua, elas acabam negociando, né, por uma quantia mínima para fazer sexo, né. E elas começam a dizer, foi porque eu fiz isso, aquilo, e eu sempre falo, não importa como foi, importa que você tem que se cuidar. Vamos procurar usar menos droga, vamos procurar se alimentar, vamos procurar um apoio, né? Sempre nessa linha que é a linha da redução de danos. Ainda é comum que os clientes até paguem mais para fazer sexo sem camisinha? Com certeza, sempre, essa oferta sempre vai ter, né? Inclusive, tanto com homens como mulheres profissionais do sexo. Eu fiz um trabalho, há uns 3 anos atrás, em Recife, só com pessoas trans, né, e elas me relatavam que se ele fazia, eu cobro tipo R$50, ele dissesse, não, eu vou dar 70 ou 80 para você fazer isso sem camisinha. Então elas acabavam cedendo por conta disso. Né? E é nisso que a gente tem que estar pisando. Gente, não vale a pena 20, 30 reais, 100 reais, 500 reais a mais para quando for daqui a um ano você vir a óbito. Não vale a pena. Doutora Joana, já é possível se pensar em um futuro próximo ou distante na cura da AIDS? Eu diria que sim. Na verdade, hoje a gente já pode falar no que a gente chama de cura esterilizante, né? Quando o vírus ele perde essa capacidade de agredir. E para isso precisa estar bem tratado durante anos e anos e anos. Então, assim, eu acredito sim, eu particularmente acredito na cura, acho que ela virá, nós vamos ter algum tempo ainda pela frente, certamente, mas é uma possibilidade real. Só voltando ao questionamento que eu fiz a Evandro, no consultório a senhora também encontra esse componente da religião ou da culpa também perturbando o paciente soro positivo? Encontro mais especificamente em mulheres, né? Talvez porque culturalmente ela associa um pouco ao sexo, ao pecado, à transgressão, enfim. Então, em algumas mulheres elas se sentem culpadas, eu escuto esse discurso, né, das mulheres que se sentem, acham que, principalmente de mais idade, eu não precisava mais ter feito sexo, eu podia ter me conformado, mas aí eu arranjei um novo namorado, um novo parceiro, eu fiz sexo eventual e eu estou pagando por isso. Então, é um discurso que a gente ainda vê. Bom, eu queria agradecer muito pela presença de vocês, pelos esclarecimentos que eu acho que foram muito consistentes aqui para o nosso público da TV Assembleia. Obrigada pela presença de vocês no programa. Eu que agradeço. O nosso tempo acabou, mas você pode continuar se informando sobre esse tema, porque a nossa intenção aqui é estimular sua curiosidade para saber mais sobre assuntos importantes. O Em Discussão vai ao ar todas as terças e quintas às 9 da noite, sempre com um tema polêmico aqui na TV Assembleia. Até a próxima e obrigada por sua audiência.